A história das primeiras perseguições aos cristãos, ano 66 de nossa era. A primeira perseguição geral dos cristãos aconteceu no ano 66 de nossa era, quando Roma era governada pelo imperador Nero. O imperador Trajano nos informa que durante os primeiros 5 anos do seu reinado, não havia governador mais louvado do que Nero. Ele se mostrava muito compassivo. Uma vez, ao ser-lhe pedido que assinasse a sentença de morte de um bandido, ele disse: queria nunca ter aprendido a escrever, mostrando assim sua aversão pela morte. Depois destes primeiros 5 anos, houve, porém, uma grande mudança neste homem. Seu coração se encheu de ódio e de um desejo de derramar sangue. Parecia que não havia nada que lhe desse mais prazer do que torturar e matar, não apenas criminosos, mas também os santos de Deus. Homens e mulheres louvados até pelos seus inimigos por sua boa conduta e vida digna. Não comentarei as crueldades e tiranias que Nero cometia contra seus próprios amigos, de como envenenou britânicos, seu filho amado, de como mandou abrir a sua mãe para ver o lugar onde desenvolveu como feto, de como mandou matar a sua linda esposa com a espada porque era estéril, e de como envenenou e depois sangrou Sêneca, seu mestre. Falarei apenas das perseguições e atrocidades que praticava contra os queridos amigos de Deus, os verdadeiros cristãos. Uma vez, desejando imitar o grande incêndio de Troia, mandou pôr fogo na cidade de Roma. Subiu numa torre para assistir a este espetáculo, de onde ficou cantando: Troia pegou fogo. Depois de tudo feito, começou a culpar os cristãos pelo que acontecera, pois os romanos, vendo a grande destruição e altos prejuízos deste incêndio, ficaram muito contrariados e revoltados. Por este motivo, baixou decretos sanguinolentos em todo o mundo conhecido, determinando a morte imediata dos cristãos. Um dos decretos tinha os seguintes dizeres: qualquer pessoa que confessar ser cristão será executada como inimigo da humanidade sem qualquer processo judicial. Tertuliano depois criticou o Senado romano com as seguintes palavras: leiam sua própria história e descobrirão que Nero era o primeiro a perseguir os cristãos que se concentravam em Roma. E ainda em outro lugar ele disse: Nero foi o primeiro que manchou com sangue a fé cristã nascente em Roma. Logo depois do decreto de Nero, surgiu uma perseguição violenta em todos os países sob o domínio do Império Romano. Esta perseguição continuou até a morte do imperador romano, Nero. Os cristãos inocentes foram acusados não apenas de haverem posto fogo em Roma, como também de toda a maldade imaginável, criando assim uma justificativa para torturar e matar estes cordeiros inocentes de uma forma extremamente cruel. O romano Tácitus escreve o seguinte sobre ele: então Nero, para desviar as críticas sobre a sua pessoa, fez com que os cristãos fossem acusados e torturados sobremaneira. O autor do nome de cristão é o próprio Cristo, que foi morto publicamente no reino de Tibério por Pôncio Pilatos, o governador. Aqueles que confessaram ser cristãos foram apreendidos primeiro. Este número logo virou uma multidão. Não foram presos tanto pela acusação de terem posto fogo em Roma, mas sim pelo fato de serem desprezados pela humanidade. Sua morte servia para divertir o povo. Alguns tiveram que vestir peles de animais selvagens para em seguida serem despedaçados pelos cães. Alguns foram crucificados, outros foram amarrados num poste, molhados com substâncias
inflamáveis e incendiados para iluminar a rua à noite. Os historiadores não deixam muito a respeito dessas multidões que pereceram durante o reinado de Nero. Não dizem muito acerca disso. E entre as atrocidades praticadas por Nero, havia especialmente 4 formas de torturas utilizadas por ele. Como já mencionamos, os cristãos foram vestidos com peles de animais selvagens e jogados aos cães para serem devorados. Seguindo o exemplo de nosso Salvador, muitos foram crucificados, e isto de diversas maneiras. Muitos cristãos inocentes foram queimados com tochas e lamparinas da seguinte maneira. Estas tochas e lamparinas foram colocadas nas axilas ou em outros lugares sensíveis nos seus corpos nus. Mas antes costumavam açoitá-los com varas e ferros nestes mesmos lugares. Também gostavam de amarrá-los num poste depois de açoitados e acender um pequeno fogo debaixo deles para sofrerem uma morte lenta. Os coitados dos cristãos eram usados como se fossem velas ou lamparinas para iluminar a rua à noite. Para isso, eram amarrados ou cravados num poste ou ainda presos por um gancho passado pelo seu pescoço, para não poderem então se mexer. Em seguida, despejava-se substâncias inflamáveis sobre eles, como piche, cera, sebo e outros materiais semelhantes. E então ateavam fogo neles. Foi assim que os cristãos serviram de lampião para os romanos enxergarem à noite. Nero cedia seus jardins para estes espetáculos, também tomando uma parte ativa neles. Tácitos nos informa que, apesar de dar o aspecto dos cristãos serem os piores criminosos, o povo se comoveu, sabendo perfeitamente que eles eram inocentes e sendo sacrificados para saciar os desejos cruéis de um homem chamado Nero. Meu amigo e minha amiga, realmente uma história comovente, triste, mas com certeza de pessoas que tinham uma fé inabalável no sangue de Cristo que foi vertido na cruz do Calvário. Apocalipse capítulo 3, versículo 5 nos diz: o que vencer será assim vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Antes confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Que Deus nos abençoe, que Ele nos dê essa fé, caso tenhamos também, quem sabe, se assim for da vontade dEle, de dar a nossa vida pela causa do Evangelho, de dar a nossa vida por Jesus. Porque para o cristão, para aquele que tem fé, para aquele que tem esperança, a morte não é nada. Até porque Jesus é a ressurreição e a vida. E se caso tivermos que passar pela morte, iremos certamente no último grande dia ressuscitar e viver eternamente com estes que sofreram dentro do contexto desta história que acabamos aqui de colocar e de narrar, e juntamente com eles também estaremos para sempre com o Senhor no novo céu e na nova terra. Deus te abençoe, Deus te fortaleça, um beijo no seu coração, fique na paz, um grande abraço do seu amigo e irmão Alexandre Bernardes.